essa palavra, eu estive pregando ela no começo desse ano, em janeiro. Passamos 12 dias de bênção e nós demos uma introdução numa quinta-feira. Começamos falando dela numa quinta-feira. No primeiro domingo de janeiro nós fizemos uma ceia, e no segundo domingo de janeiro em seguida nós fizemos outra ceia. E você vai entender a bênção que Deus tem quando você tem entendimento da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem para revelar aos nossos corações. Você achou aí a sua Bíblia aí? Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 17, 11, 17, mas eu vou direto no 23. Diz assim: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há muitos fracos e doentes, e não pouco os que morrem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amado Deus, soberano, onisciente, onipresente, conhecedor de todas as coisas, traz a revelação da Tua palavra aos nossos corações, abre o nosso entendimento, a nossa mente, que todo espírito, que toda potestade, que toda fortaleza mental, que acampa, Senhor, na mente, que impede que os olhos possam ser abertos, olhos espirituais, para enxergar a verdade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga entendimento aos nossos corações, para que a plenitude da Tua palavra, ela possa ser revelada, para que possamos receber a resposta daquilo que o Senhor tem para esta noite, no fechamento desta campanha, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Aleluia. Queridos, muitas vezes quando nós olhamos para a ceia, nós não entendemos que a ceia do Senhor foi nos dada também como instrumento, como uma arma de guerra. Porque quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por lutas, nós sempre tomamos a ceia pensando no sentido de quê? De comunhão, não é isso? Mas eu quero que você entenda. Quantos aqui lembram daquela passagem de Davi, depois dele matar o gigante? Quantos aqui lembram, já ouviram essa mensagem de Davi, quando ele mata Golias? As mulheres de Israel, após Davi aparecer vitoriosamente, começam a cantar: Saul matou 1000, Davi matou seus 10 milhares. Isso fez com que Saul sentisse inveja de Davi. Ele foi obrigado a entregar a sua filha para que Davi se tornasse o seu genro, mas o plano de Saul era matar Davi. Ele fez vários planos, ele traçou vários planos de morte para Davi. Pois bem, Davi começa a ser perseguido pelo seu sogro. E quando Davi está na mesa, Saul pega a sua lança e tenta cravar Davi na parede, Davi se desvia e ele foge de Saul. A primeira coisa que Davi faz, Davi passa pelo profeta Samuel
Depois de passar pelo profeta Samuel, Davi vai até onde está o sacerdote Abiatar. E quando ele chega lá onde estava o sacerdote Abiatar, sabe o que Davi pede? Davi sai fugido. Sabe o que Davi pede? Sabe o que Davi pede para o sacerdote? Davi pede pão. Mas só que quando você vai a um sacerdote, que nem era o tabernáculo, não existia pão comum, só existia pão santo, que era o pão da propiciação, que era colocado diante do Senhor. Era o pão sagrado. Veja bem, Davi estava sendo perseguido, estava sendo procurado como para ser morto pelo seu sogro. Davi tinha uma inscrição de morte, e a primeira coisa que Davi faz depois de sair do sacerdote, de sair do profeta, ele vai ter com o sacerdote e ele me diz: me dá alguma coisa para comer, me dá ele 5 pães, porque ele sabia que eram 5 pães que se colocavam na mesa da propiciação. O sacerdote disse assim: aqui não tem pão comum, só tem pão sagrado. Se porventura os seus moços, se aquele que vai comer não estiver contaminado, não tiver tido relação com mulher, ele falou: não, ele pode ficar tranquilo. Se não tiveram relação, eles estão santos, eles estão consagrados ao Senhor, fica tranquilo. Por quê? Entenda o que eu vou falar para você. Davi pega aquele pão, ele sacia a sua fome, só que ele está fugindo, ele vai para a caverna de Adulão. 1 Samuel capítulo 22, a Bíblia diz que todos os homens desvalorizados naquela nação, que era procurado como bandido, endividados, aqueles que não tinham valor naquela nação, se ajuntam para Davi, e Davi se torna chefe daquele povo que era desacreditado, cerca de dos 400 homens, fora a família de Davi que se teve com ele. E Davi se coloca um homem que estava sendo procurado para ser morto. Quem se ajunta com ele são pessoas endividadas, pessoas amarguradas, pessoas que eram desvalorizadas diante da nação, pessoas que estavam sendo procuradas também. E se ajunta a Davi. E Davi naquela caverna começa a animá-los. Porque Davi, antes da grande perseguição, ele se alimenta com o pão da presença. Ele se alimenta com o pão da presença de Deus. Ele se alimenta com o pão sagrado, para dizer que ele tinha intimidade, ele estava ligado com Deus. Mesmo diante de toda aquela circunstância, ele se coloca como chefe daqueles homens, e depois no final da história você vai ver que se tornaram os maiores conquistadores, os maiores valorosos, os homens mais valorosos que fizeram parte do reino de Davi. Amém? Amém. Isso para que você entenda. Então eu quero que você entenda o que é a ceia, porque eu disse assim, muitas vezes nós não entendemos que a ceia para nós como arma de guerra. Quando você está passando por uma grande dificuldade, quando você está passando por uma grande luta, eu quero que você entenda, porque o apóstolo Paulo diz: a primeira coisa que eu quero que você marque dentro do seu coração, que você deve tomar a ceia para dizer para a dificuldade, para dizer para os principados, para dizer para as potestades, para dizer para o inferno, que no momento que Jesus morreu naquela cruz, você precisa anunciar. É isso que o versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe o que aconteceu na morte de Jesus na cruz? Você precisa anunciar para o inferno. O inferno é teu inimigo que se levanta contra você. É o problema, é a doença, é a enfermidade, é a dificuldade que se levanta todos os dias. Meu querido, eu quero que você entenda que aquilo
potestade, de toda a fortaleza do inferno. Jesus tomou. Então você precisa tomar a ceia, pegar a ceia e dizer aqui está a minha vitória, Satanás. Dificuldade que está se levantando contra mim, aqui está a minha vitória, porque lá na cruz Jesus já expôs publicamente ao desprezo, Jesus já venceu todos vocês, Jesus já colocou a sua palavra em descrédito. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos tendência de olhar para a vitória ou para aquele momento que nós estamos vivendo? Qual é a nossa tendência? Nós temos tendência de olhar para o momento que estamos vivendo. Mas eu quero que você atenta para Salmos 23, 5. Eu gosto da versão dela em castelhano. Salmos 23, 5 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transforma. Mas a versão em hispânico é: não foques no teu inimigo, não olhes para o teu inimigo, olhe para a mesa de bênção que o Senhor preparou para ti, deixa que dos teus inimigos Deus cuida. Mas nós temos tendência de focar para o problema, para a dificuldade, para a doença, para a enfermidade, para a luta que nós estamos enfrentando. Só que na cruz, tudo aquilo que controla, todas as forças que controlam esse mundo, na cruz já foi exposto, Satanás já foi vencido. Haja vista que o apóstolo Paulo diz na carta de Efésios que quando nós recebemos vida juntamente com Cristo, nós fomos assentados nas regiões celestiais, estamos assentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Sabe o que significa a região celestial? Acima de tudo, mais alto, porque Deus está mais alto. Aí Deus te coloca acima de toda a situação que está na terra. Então você precisa anunciar para o inferno, você precisa anunciar para a enfermidade, você precisa anunciar para o problema, você precisa anunciar que o reino dos céus já chegou até você, porque você se tornou filho do reino desde o momento que você recebeu Jesus e você está tomando a ceia, porque você lembra da vitória que Jesus teve, você está anunciando que você é vencedor em Cristo Jesus, que nada vai poder te atingir, porque Jesus já os venceu lá na cruz, e você tem a certeza, porque você sabe, você tem a certeza que Ele já te garantiu a vitória. É por isso que você está tomando este pão. Ou seja, é o teu fortalecimento. Você está dizendo para o problema, você está dizendo para aquilo que se levanta contra você: olha, eu estou acima de você, em nome de Jesus. Volta pelo mesmo caminho por onde você veio, volta em nome de Jesus, porque na minha vida você não consegue me atingir, porque maior é aquele que está em mim do que você que está atuando nessa circunstância. Sabe o que vai acontecer? A vitória vai vir sobre a sua vida. A irmã contou aqui o milagre na vida neta. É neta ou sobrinha? Sobrinha do gêmeo. Em 2001, queridos, eu fui diagnosticado com múltiplos pequenos nódulos esparsos no pulmão. Fiz todas as baterias de exame e o médico disse assim: de 6 em 6 meses você tem que fazer exame. Sabe o que eu fiz? Cheguei um dia que eu estava sozinho, minha esposa tinha ido ter o meu primeiro filho, dobrei o meu joelho sozinho na sala e disse assim: escuta aqui, Satanás, nesta guerra eu posso estar ferido, mas não estou vencido. Em nome de Jesus eu vou orar por outras pessoas, vou ver milagres acontecer, porque eu anunciei. Isso é anunciar. Você chega diante da situação e determina, você decreta, você diz para o inferno ouvir, você diz para as potestades, para os principados, para as fortalezas do inferno, para os príncipes que agem nos ares. Isso é questão de território. Você precisa tomar o território que Jesus te deu, tomar conta e avançar para o teu reino que foi dado através de Isaías capítulo 9, dizendo que o reino dele jamais teria fim, que a expansão do seu reino jamais teria fim. Você precisa expandir o reino que Deus te
tomou o cálice dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Diga memória. Memória. Mas a memória aqui, na verdade, é você dizer assim: Jesus, me transporta em espírito até aquele momento que o Senhor estava tendo a sua carne dilacerada, quando aqueles algozes, aqueles soldados romanos pegavam aqueles chicotes com ponta, com metal e ossos na ponta, e eles chegavam e davam aquela chicotada nas costas de Jesus e rasgavam a carne de Jesus de alto a baixo. Quando eles cravaram aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus, no momento que eles levaram, que Jesus estava sendo, que eles prosseguiam ali na cidade de Jerusalém, indo em direção ao Calvário, que o seu sangue ia escorrendo e derramando, que ele estava levando aquele pesado madeiro, pedir para que também, no momento que ele estava sendo crucificado, você visse os pregos entrando nas mãos. Isso significa memória, entender por que ele morreu, porque a palavra diz que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas tristezas, todas as nossas angústias, todas as nossas dores, para que hoje você não mais tivesse isso. Isso é discernir, é entre você e Jesus. Você discernir, a primeira coisa que eu disse é você anunciar para o inferno o que Jesus fez por você. A segunda coisa é você ter uma memória, um flashback. É como se você estivesse assistindo um filme e ver, ser transportado até aquele momento e reviver todo aquele momento, aquele sofrimento, porque Jesus pagou um grande preço por mim e por você, até o momento que ele diz: Pai, Eloí, Eloí, por que me abandonaste? Por que me deixaste só? E entender que até aquele momento que ele disse: está consumado, quando se fez trevas e ele passou ali por aquela morte, porque foi quando ele morreu, foi quando ele inferiu sobre o inferno a maior vergonha, porque durante os 3 dias, enquanto ele esteve nas regiões lá, a Bíblia diz que ele desceu, queridos, ele foi para o lugar que eu deveria ir. Sabe o lugar que eu deveria ir? Eu deveria ir para a segunda morte, que é o mais profundo dos abismos. Jesus experimentou a segunda morte. Jesus experimentou o lago de fogo, o lago mais profundo dos abismos. Jesus experimentou. Jesus ficou num lugar que era só trevas. Por 3 dias Jesus experimentou aquilo que era o meu lugar. Entender por que Jesus fez isso? Para que você tome uma ceia, não como um pão comum, mas algo santo, algo daquilo que Jesus fez por você, para que você pudesse ter vitória hoje, para que você pudesse ter vida eterna. Aleluia. Depois de tudo isso, a terceira coisa, diga assim: esperar. Diga esperar. Esperar. Jesus voltar. Jesus voltar. Porque depois que você entende tudo isso, você anuncia, que você é transportado para a memória, para entender todo o processo que Jesus fez naquela caminhada descendo mais profundo. Agora você pode dizer, como João dizia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu estou totalmente te esperando, o meu coração está totalmente anelando, a minha alma tem sede de ti. Jesus, esse mundo não é o meu lugar, porque eu tenho anseio de estar na tua presença. A minha alma tem prazer de estar diante de tua face. Jesus, derrama sobre mim a tua graça, para que eu possa estar diante de tua face em todos os momentos, porque a minha alma está anelante, a minha alma anseia por ti, o meu coração deseja estar diante de tua presença. Vem Jesus, vem logo meu amado, porque meu amado, eu não posso viver sem ti. Aleluia. Essas 3 coisas têm a ver entre você e Jesus. Agora eu vou dizer, versículo 28 aí, de Coríntios, diz assim: eis a razão. Eis a razão. 28 assim:
27 diz: porque aquele que comer e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do cálice, e coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que corpo é esse? Que corpo é esse? Ah, pastor, o corpo é aquele pãozinho lá, aquela partícula de pão que eu vou participar lá da ceia, é o corpo de Cristo, porque eu tenho comunhão. Que corpo é esse? Em 1 Coríntios capítulo 12 diz que o corpo de Cristo existe muitos membros e existem muitos dons desse corpo. A Bíblia diz que Jesus, depois que Ele é ressuscitado, Ele vai para os céus, Ele é colocado acima de todo o trono, de todo o principado, acima de todos os anjos. Ele recebe o nome que é acima de todos os nomes. Ele foi dado para ser a cabeça da igreja, e a igreja é a plenitude do seu corpo. Sabe quem que é a igreja aqui? Discernir o corpo, meu irmão. Pastor Toninho, vem. Discernir o corpo. Discernir o corpo é eu ter comunhão com o meu irmão. Isso é discernir o corpo. Quando acontece algo, por exemplo, eu piso no carro do pastor Toninho, e o pastor Toninho fala: você viu o que o pastor Manuel fez para mim? Você viu o que o pastor Manuel fez para mim? Ele fez isso, e falou isso de mim. Aí ele fica magoado comigo, não quer nem me ver. Depois vai participar da ceia. Existe bênção nisso? Meu querido, isso é tão importante, porque uma das coisas que mais acontece conosco é que nós ficamos magoados com as pessoas. E Jesus diz assim: para nós perdoarmos o nosso próximo, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas eu pergunto, a coisa mais difícil para nós homens é fácil perdoar? Difícil. A coisa mais difícil para nós homens é perdoar. Se o pastor faz alguma coisa que nos desagrada, logo nós ficamos bicudos: ah, não vou mais nessa igreja porque o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, o pastor fez aquilo outro. Aí você sai lá daquela igreja e vai para outra igreja, e lá você vai participar da comunhão do corpo de Cristo. Meu querido, a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, diz que quando você tiver algo contra alguém, contra o seu irmão, e você for trazer a oferta diante do altar, o Senhor Jesus diz: larga a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois ofereça a tua oferta para que a tua oferta seja aceita. Porque Jesus quer que venhamos perdoar mutuamente uns aos outros, para que não sejamos condenados. E muitas vezes, quando diz de discernir o corpo, nós achamos porque cometemos algum tipo de pecado, mas o maior pecado que nós cometemos é quando ficamos bicudos contra o nosso irmão, quando nós viramos a cara contra o nosso irmão, quando nós não perdoamos o nosso irmão. Porque quando nós olhamos para a falha do nosso irmão, nós enfiamos o nosso dedo acusando o nosso irmão. A Bíblia diz: você que está em pé, cuide para que não caia. Cuide-se para que não caia, porque quem cai é o homem, nós somos homens. Enquanto nós estamos nessa carne, nós não somos perfeitos, porque dificuldade nós enfrentamos todos os dias, problemas nós enfrentamos todos os dias, mágoas nós vamos enfrentar todos os dias. E nós precisamos discernir o corpo, e o corpo é composto de homens, é composto
Jesus, ele se vestiu dessa carne, mas ele não pecou. Ele se sujeitou na mesma fraqueza que eu e você, para mostrar que é possível. Nós precisamos aprender a discernir. Nós precisamos discernir, quer dizer perdoar. Perdoar. Amém. A segunda coisa do corpo é, diga comigo, comunhão. 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 Ter comunhão. Ter comunhão. Por quê? O apóstolo Paulo, no capítulo 10, diz que o pão que bebemos, que o cálice que bebemos, nós participamos da comunhão do corpo de Cristo. Corpo. E o corpo é ter comunhão com os outros irmãos. Quantas vezes um irmão aparece na igreja e muitas vezes a igreja não dá acaso, essa pessoa some, a igreja não vai visitar, não vai ver se ela está doente, a igreja deixa de lado esta pessoa. Você precisa ter comunhão com o seu irmão, você precisa se importar. A Bíblia diz assim: ame O próximo. como? A ti mesmo. Como? A ti mesmo. Ti mesmo. Quando você se importa com a pessoa, isso significa que você se ama. Ter comunhão. Uma das coisas que a igreja primitiva tinha, primitiva não estou dizendo de placa, tá? Estou dizendo a igreja dos primórdios, no começo dos apóstolos. Eles participavam na palavra dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Eles estavam firmados nesta base, na palavra, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, porque eles tinham comunhão, eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um ponto só para nós encerrarmos. Eu falei aqui, entre você, Jesus, entre você e o corpo. Agora é entre você e o inferno. Você diante de Satanás. Porque, queridos, a Bíblia diz que nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Nós temos que participar da mesa do Senhor. A igreja, porque que a palavra diz assim: não deixai-vos de congregar. Porque muitas vezes nós achamos que quando deixamos de congregar, nós ficamos lá em casa. Mas Deus está em todos os lugares. Deus pode estar em todos os lugares, mas Ele não age em todos os lugares. Deus age aonde o seu nome é adorado. Glória a Deus. Deus age. Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, mas Ele não age em todos os lugares. O lugar de ação de Deus é onde o nome dele é adorado, aonde existe uma atmosfera propícia ao agir do seu Espírito. E entre eu e os demônios, porque a Bíblia diz que nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. O que é participar da mesa de demônios? O que é participar da mesa de demônios? Participar da mesa de demônios é quando você come aquilo que é consagrado às entidades, aos deuses desse mundo. Participar da mesa de demônios é quando você vai num lugar comer e aquilo que você está comendo é uma festa em louvor a tal santo. Isso é participar da mesa de demônios. Por que estou dizendo isso? Porque você precisa entender. Porque, queridos, quando a palavra, quando nós não olhamos para aquilo que nós estamos
fazendo, nós não entendemos, nós não discernimos, nós não conseguimos entender. E quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos comendo algo espiritual, aonde a presença de Deus se manifesta. Como o irmão aqui leu do Cordeiro Pascal, e o Senhor Jesus diz que todos que saíram, que comeram daquele Cordeiro Pascal que estava debaixo da marca daquele sangue, que nenhuma das enfermidades que ele pôs sobre o Egito, ele colocaria sobre aquela nação. Você é filho de Deus, você tem direito como filho de Deus, você tem uma herança como filho de Deus. Você não representa apenas uma nação brasileira, você não representa apenas uma cidade de Piracicaba, mas você representa o reino dos céus. Você foi chamado para ser concidadão dos céus, você foi chamado para ser santo, para servir um Deus que é vivo, para participar de um corpo que é santo, para ter comunhão, para ter intimidade, para ter comunhão entre os irmãos, mas ter comunhão também no sentar à mesa para dizer: eu preciso estar em unidade contigo, porque todo aquele que come da minha carne, a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Porque quando a palavra diz: eis a razão que muitos estão doentes e não poucos que dormem, dormir quer dizer morrer. Eis a razão porque muitas vezes a enfermidade perdura na nossa vida, porque nós não discernimos o corpo, nós permitimos que o mal nos atinja. Então, queridos, quando você estiver passando por uma grande dificuldade, toda vez que você for celebrar a ceia, pegue o pão, e a primeira coisa, lembre, chega diante do diabo e diga assim: diabo, você que se levanta como meu acusador, você que se levanta como aquele que traz problema todos os dias da minha vida. Quando Jesus morreu na cruz, Ele venceu todos vocês, Ele destruiu todos os poderes que você tinha sobre a minha vida. Eu sei que eu tenho vitória, por isso eu tomo posse da minha vitória, e eu anuncio para ti, para demonstrar para você que Jesus morreu para que hoje eu pudesse ser mais do que vencedor. É diferente. Amém? Pastor Toninho. Glória.